Indivíduo, cultura e sociedade. Luiz Fernando Rolim Bonin. Para compreender o ser humano, além de estudar seu corpo e sua origem animal, é necessário pesquisar, principalmente, como ele se constitui em um contexto sociocultural. O homem é também um animal, mas um animal que difere dos outros por ser cultural. Os outros primatas podem ser considerados como entes protoculturais, pois transmitem hábitos através de gerações como peneirar alimentos, nadar e lavar batatas. Usam instrumentos simples e aprendem por mera observação o comportamento de outrem. Para a teoria histórico-cultural, o primata humano pode ser definido como um ser biológico antes de possuir o domínio da fala, mas pode-se considerá-lo nessa fase como tendo uma protocultura. Bonin, 1996. Por exemplo, as crianças de 1 a 2 anos já aprendem a usar instrumentos simples da cultura por imitação ou reforço, mas não entendem ainda uma informação verbal. No entanto, entram num processo plenamente cultural quando já dominam o uso da fala, o que as permite processar o simbólico contido nas instituições culturais. Entretanto, não é possível deixar de considerar o aspecto biológico do ser humano, apesar deste ser histórico-cultural. Afinal, o homem está no mundo por ter um corpo. Os neuropsicólogos têm demonstrado que as habilidades envolvidas na atividade humana supõem uma condição necessária, mas não suficiente e elementar, um sistema nervoso e hormonal. Pode-se dizer que o homem é um animal que usa símbolos porque houve um desenvolvimento do seu cérebro para tal, no decorrer de sua filogênese. No início do desenvolvimento da criança, que é um animal da espécie humana, os processos da atividade se dão de maneira semelhante à de outros primatas, isto é, não envolvem a fala, ou melhor, processos simbólicos. A primeira comunicação da criança recém-nascida com o outro seria através do choro. Esta ainda é uma expressão direta do estado afetivo da criança, não sendo, contudo, uma comunicação que envolva, neste momento, uma representação mental. Indivíduo e sociedade. A teoria histórico-cultural considera importante a filogênese dos processos psicológicos. O ser humano, ao nascer, traz consigo determinados comportamentos inatos, ligados à sua estrutura biológica. Entretanto, no decorrer de seu desenvolvimento, é moldado pela atividade cultural de outros com quem ela se relaciona. Cada indivíduo, ao nascer, encontra um sistema social criado através de gerações já existente e que é assimilado por meio de inter-relações sociais. A sociedade com suas instituições, crenças e costumes, não paira acima dos indivíduos, mas sim ela é constituída por indivíduos. Não se trata de colocar a sociedade acima do indivíduo ou o indivíduo como um ser isolado acima da sociedade. Ela também não é uma gestalt, forma, física como os tijolos em uma casa, mas sim uma rede de inter-relações individuais em constante mobilidade. Uma dança de quadrilha seria uma metáfora adequada, já que os indivíduos não só interagem exteriormente como bolas de bilhar, mas também se interrelacionam, cada um procurando entender e se adaptar aos movimentos intencionais e futuros de outrem. O indivíduo histórico-social, que é também um ser biológico, se constitui através da rede de inter-relações sociais. Cada indivíduo pode ser considerado como um nó em uma extensa rede de inter-relações em movimento. O ser humano desenvolve, através dessas relações, um eu, ou pessoa, self, isto é, um autocontrole, egóico, que é um aspecto do eu, no qual o indivíduo se controla pela autoinstrução falada, de acordo com sua autoimagem ou imagem de si próprio. É um ser que, tendo instintos ou comportamentos pré-programados, passa através da vida social a adquirir a fala e planejar e controlar sua atividade e de outrem, através de representações mentais. Elias, 1994,
1995. Neste ponto, é importante mencionar que a noção de eu supõe dois aspectos fundamentais. A do sujeito ativo que toma decisões e se orienta no mundo. 2. Uma autoimagem e uma autoestima que, para alguns autores, estão relacionadas ao conceito de identidade e constituem o que George Mead denominou de me, ou mim, Mead, 1953. O desenvolvimento do controle da fala sobre o comportamento é realizado a partir dos comandos da mãe sobre a criança, relação interpessoal, que passa a se auto-instruir sobre como deve se comportar, controle intrapessoal. Isto é, o indivíduo passa de uma relação interpessoal para um controle e planejamento intrapessoal da sua própria atividade. Isto se torna possível pela existência da fala, o que, no fundo, envolve um controle egóico. Luria, 1987, Vygotsky, 1984. Não há, basicamente, uma contradição entre indivíduo e sociedade. O indivíduo é um ser histórico-cultural que é constituído pelas interpelações sociais. Mesmo quando está sozinho, como Robinson Crusoe, é um ser humano que tem os hábitos de sua sociedade. Isto é, tem o jeito de andar, hábitos de higiene, de expressar emoções, de usar instrumentos que adquiriu das relações pessoais com indivíduos da sociedade que o constituiu. Na sociedade ocidental atual, extremamente individualista e conflituosa, os indivíduos podem se representar como seres isolados em oposição à sociedade. Isto, entretanto, é uma criação da própria sociedade neste momento histórico. Necessariamente, não há por que ter um alto grau de competição e tensão grupal, tornando difícil um equilíbrio entre as inclinações pessoais e as tarefas sociais. O verdadeiro eu não está enclausurado e isolado dessa sociedade. É somente uma ilusão. O indivíduo não é estranho à sociedade. A vida social supõe entrelaçamento entre necessidades e desejos em uma alternância entre dar e receber. A razão e a mente não são substâncias, mas produtos de relações inconstantes. Transformações. Os instintos e as emoções sofrem transformações no decorrer da vida social. Os papéis sociais e as instituições humanas se originam de interrelações pessoais que são cristalizadas através de regras e que inicialmente são hábitos adquiridos, e as instituições, além das relações sociais, envolvem também determinados materiais e artefatos e códigos. Assim, uma universidade é uma instituição que basicamente supõe determinadas interrelações humanas e locais como laboratórios, onde existem determinados materiais, aparelhos e instrumentos. Como já se sabe, é possível estudar a sociogênese das instituições através da história e, por exemplo, uma instituição como o Parlamento Britânico surgiu para resolver conflitos entre os nobres, através do entendimento entre as partes litigantes, pelo constante diálogo em direção ao consenso. Cultura, indivíduo e atividade. Neste tópico serão examinadas 4 perspectivas sobre a noção de psicologia cultural. O termo cultura pode ser definido inicialmente de maneira simples, como um conjunto de hábitos, instrumentos, objetos de arte, tipos de relações interpessoais, regras sociais e instituições em um dado grupo. Em primeiro lugar, a cultura como uma variável independente, em que cultura e mente eram consideradas separadas. Em seguida, a perspectiva de que a mente está inserida nas práticas e atividades culturais. Em terceiro lugar, a cultura na mente, ou seja, a cultura como uma descrição ou narração das atividades e práticas de um grupo. Por último, a cultura e a pessoa, isto é, a pessoa como agente intencional em um mundo que é constituído de interpretações e objetos culturais. Nas décadas de 1960 a 1970 as relações entre cultura e cognição eram pesquisadas em formas tradicionais como estudos relações entre variáveis.
A cultura era considerada como variável independente e a atividade mental e prática como variável dependente. Nesta época, certas pesquisas de alfabetização em determinadas culturas eram relacionadas a testes de memória e outras atividades cognitivas. Só posteriormente é que surgiu uma outra perspectiva que procurava desvendar como se processam a cognição e a aprendizagem num contexto cultural. Mas, inicialmente, a cultura era vista como separada da mente, ou seja, supunha-se um dualismo ou dicotomia entre mente e cultura. O mental era concebido como um processador interno de alguma coisa que poderia ser pensamento abstrato, raciocínio, etc., que era afetado de fora pela cultura, mas não por ela constituído, ainda que parcialmente. Por exemplo, escolhia-se uma atividade cognitiva como a memória, classificação ou percepção tomadas como unidades de medida e chegava-se à conclusão que, em determinada cultura como a dos Volopes, não há ordenação de cor e forma desenvolvida. Nessa época, também passou-se a estudar o efeito da escolaridade e tipos de escrita em um grupo de uma dada sociedade. Aqui já se procurava a interação entre mente e cultura. Esse é um período de transição em que cultura e cognição já não são vistas como meras variáveis externas. Propõe-se que a cultura seja definida face ao uso de mediações, isto é, artefatos físicos e simbólicos, ou seja, além de considerar um conjunto de condições biológicas, é necessário levar em conta as mediações como o uso de artefatos para entender o desenvolvimento humano. Luria, 1990 e Vygotsky, 1984, 1990. Nesse período, seguidores de Piaget estavam interessados em provar que os estágios de desenvolvimento infantil eram universais e, portanto, foi dada pouca atenção a como os processos culturais constituíam a cognição e também qual o papel da fala nessas atividades. Atualmente essas concepções estão sendo revisadas pelos piagetianos. Nos estudos interculturais desse período, também não se levava em conta a formação histórico-cultural do eu, ou pessoa, que também supõe a identidade do sujeito na cultura. O sujeito não era concebido como ativo intencional. Isto não quer dizer que já não existissem teóricos como G. Mead que já tratassem da questão. B. Passou-se então da concepção da cultura e mente, como variáveis independentes, para a ideia que a mente está inserida nas práticas e atividades de um grupo cultural. A cultura também se revela nos objetos utilizados e, ou fabricados pelo homem. Assim, a execução de uma tarefa a ser pesquisada passa a ser considerada como pertencendo a um contexto de atividade prática. Foi então considerado importante prestar atenção às práticas locais para estudar a cognição. Por exemplo, verificou-se que pessoas em determinada cultura tinham mais facilidade para usar pratos utilizados para comer arroz, assim como para medida de quantidade, do que outros artefatos. As pessoas desse grupo estão familiarizadas com o uso desse objeto tanto para medida quanto como figura geométrica. Lucariello, 1995. A escola histórico-cultural já enfatizava a cultura como práticas coletivas e normativas, envolvendo expectativas e formas de agir em conjunto. Essas atividades passam a ser apropriadas pela criança com o apoio dos adultos. A cognição passa a ser estudada como uma habilidade prática na vida cotidiana. No sentido acima, estudou-se a cognição nas diferentes formas de escrita na cultura. Outros autores estudaram a cognição numérica na ação de vender, preparar e comprar alimentos. Propõe-se que a teoria histórico-cultural não defina cultura como a soma de artefatos e seus usos, mas sim que estes são aprendidos no contexto das atividades do grupo através de gerações. O comando verbal de um adulto sobre a criança passa a ser utilizado e internalizado como autoinstrução para comandar o próprio comportamento.
Este é um exemplo do princípio de Vygotsky que afirma que o que ocorre no plano interpessoal passa para o plano intrapessoal. Isto quer dizer que a criança internaliza o que aprende nas relações interpessoais, o que supõe a ideia que o que se consegue fazer hoje com a ajuda de outrem, amanhã poderá ser feito sozinho. A tradição cultural se faz através de ações e interpretações nas práticas cotidianas que são transmitidas através da história de um grupo. Propõe-se que, nas atividades culturais, membros de uma coletividade ensinam os mais inexperientes através da manutenção de interesse, apresentando um modelo de tarefa e modelos de interrelações, oferecendo suporte ou apoio, conforme o nível de progresso de sua aquisição. A ação dos novatos não é passiva, mas participativa nas tarefas do grupo. Os novatos procuram se inserir e ter um papel na rede de atividades. Por exemplo, o aprendiz de alfaiate começa com tarefas simples e paulatinamente e simultaneamente adquire sua identidade profissional. Neste sentido, a prática da cultura não se reduz a uma dimensão abstrata ou ao estudo de variáveis independentes. É necessário entender os processos no contexto da atividade grupal. Um terceiro enfoque envolvendo a relação indivíduo-cultura é denominado a cultura na mente ou na narrativa dos atores culturais. Aqui as tarefas cognitivas não são mais unidades de análise. Essa proposta supõe um conjunto de interpretações ou, mais especificamente, as narrativas das atividades do sujeito no cotidiano, isto é, descrições sobre modos de pensar e agir que incluem ações, situações e intenções. Pode-se imaginar esse processo como se fosse uma descrição autobiográfica de vários atores. Não se limita a categorias cognitivas como memória, pensamento, percepção e motivação, mas implica um pensar sobre a vida, incluindo a psicologia do cotidiano. Essa noção leva ao extremo a ideia da cultura como sistema simbólico. Toda a atividade humana implicaria uma classificação e interpretação, qualquer percepção ou ação seria mediada pelo simbólico. Por exemplo, se ingerimos alguma coisa, é porque esse objeto já foi classificado como alimento. Da mesma forma, um local debaixo de uma pedra que pode servir como abrigo envolve uma interpretação prévia. Nem sempre tudo supõe uma interpretação prévia. Por exemplo, uma pedra pode revelar-se como abrigo no decorrer de uma ação sem necessariamente ter passado por uma classificação prévia. Assim, os bebês podem descobrir também informações sobre objetos, sem que outrem os ensine. Considera-se também que não é possível descartar a possibilidade de a criança que ainda não domina a fala aprender a lidar com objetos guiada por um membro experiente da cultura. A questão de fundo é a discussão entre uma aprendizagem mediada e não mediada pela fala. O quarto e último tipo de teoria de psicologia cultural é a que propõe a cultura na pessoa, considerada como agente intencional em atividade prática no seu grupo. O sujeito cria e seleciona percursos de ação, podendo aceitar ou não a interferência de outrem. Os objetos são criados coletiva ou individualmente e revelam uma intenção do produtor. Pode-se fazer com que objetos em um meio lembrem de nossas intenções para nos autocontrolarmos. Por exemplo, pode-se acionar um despertador para despertar ou um bilhete na geladeira para não comer ou, ainda, colocar objetos longe do alcance de crianças. Esta posição supõe que a pessoa seja um agente intencional em um mundo de objetos culturais e que o mundo é constituído de interpretações. As relações interpessoais não revelam só comportamentos sem significado, mas intenções e ironias sobre a própria intenção, através de gestos significativos. Por exemplo, pode-se fazer um gesto para uma segunda pessoa e piscar de maneira sorrateira para uma terceira pessoa, mostrando que o gesto não é sério. O homem pode enganar simbolicamente, já que tem facilidade para se colocar no lugar de outrem e mesmo tomar atitudes hipotéticas sobre suas interações.
George Mead já havia demonstrado que as relações interpessoais são uma conversação de gestos e, o que é importante nesta atividade, é saber se colocar no lugar do outro. Tem-se também uma noção do outro generalizado e internalizado. Os chimpanzés têm dificuldade de conceber o outro como agente intencional e, portanto, de colocar-se no lugar do outro. Essas características parecem ser próprias do ser humano. Outros enfoques sobre a relação indivíduo-cultura. As pessoas se constituem em um sistema cultural dado previamente, formando uma rede de inter-relações, mas são sujeitos ativos e não constituídos passivamente pelo meio. Isto quer dizer que não são constituídos automaticamente pelo processo narrativo cultural estabelecido. As pessoas tomam posições fazendo novas interpretações, ou seja, recebendo e construindo criativamente e coletivamente um processo cultural em determinada época histórica. É importante lembrar que a psicologia cultural tem uma longa história, uma vez que Vico, no século XVII, já tratava do tema. Na América Latina existem poucos trabalhos sobre o tema. É um tópico de pesquisa bastante recente nessa região. A teoria histórico-cultural não enfatiza somente as mediações, mas leva em conta também o papel da pessoa como sujeito e não se limita a processos lógico-cognitivos. Não deixa de lado a emoção e o contexto onde surgem essas atividades. Em defesa dessa posição teórica, pode-se dizer que a mente não é só um componente, mas é produto emergente da inter-relação entre pessoas face a objetos, supondo também o uso de instrumentos. A mente não está no corpo e nem nos instrumentos, mas se revela através das atividades humanas, na cultura. Os sujeitos também criam regras e instituições através de atividades coletivas, Colley e Engstrom, 1995. A teoria histórico-cultural, como já foi dito, colocou também a questão da pessoa e da intencionalidade. Uma outra vertente enfatiza a questão semiótica e enfoca a mente como formada através de um diálogo de vozes, envolvendo a produção de representações e de ideologias. O ser humano assimila a narrativa de sua cultura, que supõe uma diversidade de diálogos que incluem conformidade, contradição e discordância. Neste ponto também é importante mencionar a concepção de cultura de Geertz, 1978, que é extremamente complexa. A cultura, para ele, não é redutível ao fenômeno mental nem a meros padrões de comportamento e de desejos exclusivamente individuais. O que importa é estudar esses processos em estruturas de significados formadas publicamente. Público aqui significa que algo é compartilhado também visualmente, como em rituais e na fabricação e uso de artefatos. Por exemplo, a apresentação de um quarteto. Tocando Beethoven supõe a habilidade dos músicos para tocar, assim como a sensibilidade e o conhecimento dos ouvintes. Produzir música envolve ações humanas no decorrer de um tempo, mas não se trata aqui de mencionar especificamente crenças, conhecimentos e outros processos mentais individuais. A ênfase está nas atividades, nos objetos, nos artefatos e nos símbolos compartilhados. Viver em grupo já é difícil, mas o mais problemático é tentar conviver com grupos que têm diferentes regras de relações e de poderes. O trabalho principal do antropólogo é narrar interpretando o que observa e o que lhe foi narrado, supondo sempre atividades concretas dos indivíduos em inter-relações, Geertz, 1978. Outro enfoque que enfatiza também a questão semiótica, ciência que trata de sinais e símbolos, concentrando-se no simbólico interpretativo e de caráter histórico-cultural, coloca que a concepção de Geertz não dá suficiente atenção aos problemas de poder e de conflito nos contextos culturais, onde mensagens são transmitidas e recebidas. Nessa visão, é importante também considerar que o sujeito humano é criado dentro de instituições e que pode, coletivamente, alterá-las, assim como é por elas afetado.
Resumidamente, as instituições envolvem recursos, tipos de interrelações pessoais, regras e esquemas, supondo recursos materiais e simbólicos. Thompson, 1995. Considera-se também necessário estudar a produção e reprodução do simbólico, seus agentes, receptores e as condições de produção. Os processos de formação de valores, legitimação de status, exclusão, estratégias de resistências e de aceitação. As atividades de Gandhi na Índia servem como exemplos encarnados do processo de valorização e de resistência cultural. A cultura, o eu, e as atividades, a emoção e a motivação. Como já foi dito, o eu é construído através da conversação de gestos em determinados grupos sociais. Esse eu supõe um eu que decide sobre o curso das ações e um me ou mim que envolve autoestima e imagem de si próprio. Já foi demonstrado que a concepção de si como indivíduo na Idade Média e na Renascença eram diferentes. Na época atual, o eu é mais enfatizado do que o nós, na cultura ocidental. Bonin, 1997. Uma questão interessante é verificar como a construção do eu, em diferentes grupos ou culturas afeta as atividades dos indivíduos. Foi realizado um mapeamento de problemas, pesquisas e considerações teóricas relativas à última questão. Dedicaram-se especialmente a comparações entre a cultura japonesa e a cultura americana contemporânea. Colocam que principalmente na cultura americana em geral as pessoas se veem como independentes e autônomas, tendo habilidades e valores únicos e agindo segundo atributos internos. Esta concepção pode ser denominada de eu independente. Na cultura japonesa em geral tem-se a ideia que o eu não existe em si e é um produto de relações que se definem face aos outros em determinadas situações. O eu faz parte do grupo ou da família. Esta é uma visão contextualista relacional em que os outros participam na definição de si. Afirmam que a pessoa age como é esperado pelos outros, não se colocando em primeiro lugar, procurando harmonizar seus desejos e atributos pessoais com os de outrem. Por exemplo, no Japão se diz às crianças: o prego que está fora leva batidas. A concepção de indivíduo na cultura japonesa pode ser considerada como eu interdependente. No Zewa, a roda que chia leva graxa, a expressão revela uma concepção de eu independente. É importante lembrar que na maioria dos países existe uma pluralidade cultural. Assim, no Zewa, existem diferentes grupos. Por exemplo, em um grupo como os Amish a tendência é a de ser interdependente e pacifista. Isto não quer dizer que um país não possua características gerais, em que certos valores predominam devido à correlação de forças internas. Marcos e Kitayama, 1991. Na cultura japonesa a concepção de eu envolve uma ênfase na empatia pelo outro, cujo resultado é um comportamento polido e autocontido para harmonizar-se com o comportamento do outro. O sujeito não se gabará de sua criatividade, mas dirá: sou criativo junto com meus colegas, a não ser que seja figura notável. O pesadelo japonês é o da exclusão do grupo. No Zewa, e provavelmente em alguns países da Europa e da América Latina, o pesadelo é não se firmar, não ser notado e não se distinguir. Supõe-se que o indivíduo seja um agente com autocontrole individual e assertivo na afirmação de seus atributos. Para os indivíduos na cultura americana é mais importante sobressair-se, ser único elevando sua autoestima, mesmo que isto cause dificuldades em relação aos outros, o que para um japonês é uma atitude imatura, não autêntica, pois não se deve sobressair ao grupo e querer ser tratado de maneira especial. Só aos artistas e pessoas notáveis se permitem atitudes individualistas não conformistas. Os sujeitos na cultura japonesa, devido a esta concepção de eu, são treinados a procurar, ler,
às necessidades de outrem para servi-lo. Considera-se, então, que o tipo de sistema de eu está relacionado a formas de cognição, percepção, afeto e motivação, afetando a atividade cotidiana dos indivíduos. Informações baseadas em dados antropológicos e, na maioria das vezes, em pesquisas envolvendo entrevistas, estudos de variáveis dependentes e independentes e respostas a histórias propostas pelos experimentadores, propõe inicialmente como hipótese o fato de que é de se esperar que eus interdependentes sejam mais atentos e mais sensíveis aos outros do que eus independentes. Isto produziria uma cognição mais elaborada em relação aos outros do que em relação a si. Em segundo lugar, os eus interdependentes representariam a si e aos outros em contextos sociais específicos, enquanto que os eus independentes produziriam representações mais abstratas e generalizadas. Pesquisas revelaram que na cultura indiana as pessoas consideram seu eu mais semelhante ao de outros do que o outro se considera em relação a ele. Diferente do que em geral é encontrado na cultura americana. Outra pesquisa revelou ainda que sujeitos indianos descrevem mais outros indivíduos de maneira situacional e relacional e não qualidades abstratas e fora de contexto. Por exemplo, os americanos descreveriam genericamente a qualidade de uma pessoa como mão de vaca ou pão dura, enquanto que um indiano diria que seu amigo não gosta de contribuir para festas do grupo a que pertence, contextualizando a ação, isto é, de que maneira foi realizada a ação, onde e com quem. Sujeitos americanos também procuram descrever mais a disposição interna dos agentes do que seus papéis sociais. Apesar da emoção ser vista como uma expressão de atividade formada na filogênese e ligada à automanutenção do organismo, é também, em parte, constituída pela cultura, como por exemplo no caso da emoção sentimento de piedade e patriotismo, Bonin, 1996. As emoções complexas, tipo emoção-sentimento, dependem do tipo de sistemas de eu, já que são organizadas através de significados culturais envolvendo ações interpessoais que supõem justificação e persuasão. As emoções podem reforçar uma construção dependente ou interdependente do eu. Assim, emoções como frustração e agressão ou de orgulho, gabar-se, podem ser denominadas de focalizadas no eu. Um indivíduo que diz que correu mais do que seu companheiro sendo, portanto, melhor do que ele, demonstra um sentimento egoísta. Para um sujeito de ego interdependente, isto é visto como uma dificuldade para uma harmonia grupal. Para que haja harmonia é mais importante demonstrar solidariedade e até mesmo timidez. Pessoas de culturas europeias, com as quais a americana está relacionada, provavelmente também seriam fonte de um self independente. Nas culturas ocidentais ainda se discute se é necessário expressar ou controlar a emoção. Já para os japoneses em geral, é óbvio que certas emoções têm que ser controladas. A motivação se revela através de sequências de ações para atingir um objetivo maior. Na teoria histórico-cultural, Leontiev, 1978-1984. Nas culturas que enfatizam o eu independente, as motivações estão ligadas a necessidades de expressar realização individual. Assim, o indivíduo procura ser bem-sucedido, realçar sua autoestima e aumentar a autorrealização. Por outro lado, os eus interdependentes consideram mais importante demonstrar e desenvolver motivações sociais, como é o caso de socorrer e proteger os outros, afiliar-se, procurar ser modesto e agir segundo expectativas de seus pares. Pode-se propor que motivos como autoconsistência, autorrealização e autoanálise terão suas formas e intensidades dependendo do tipo de eu. Estudos revelam que motivação para a autoconsistência é menor em culturas que enfatizam o self interdependente,
Neste caso, os indivíduos valorizam mais os papéis e obrigações sociais que seus motivos privados de coerência. Por exemplo, um indivíduo do tipo acima pode dizer para si: para ser coerente eu penso desta maneira, mas devo agir segundo as regras de meu grupo. Em geral, os motivos ligados à realização em sujeitos do tipo acima estão principalmente mais ligados à realização e sucesso do grupo e da família do que relacionados a padrões de excelência e coerência pessoal. Neste caso, por exemplo, espera-se que um líder seja protetor e orientador como um pai, e que os membros do grupo realizem harmonicamente suas tarefas, em vez de competir. Considerações finais. De início, concluiu-se a necessidade das ciências sociais se posicionarem aos achados das ciências biológicas, principalmente no que diz respeito ao comportamento animal. O indivíduo como ser corpóreo, incluindo seu sistema nervoso e hormonal, não pode ser ignorado. Ao se estudar a vida social de populações de diferentes faixas etárias, não é possível ignorar os aspectos biológicos específicos das diferentes fases da vida, como é o caso da infância, da adolescência, da vida adulta e da velhice. As relações entre indivíduo e sociedade, cultura são complexas e envolvem pesquisas com conceitos de difícil definição. Assim como os antropólogos ainda debatem o conceito de cultura, também os sociólogos divergem quanto ao conceito de instituição social. Procurou-se utilizar em grande parte as ideias de que a sociedade não paira sobre os indivíduos e sim é o conjunto das relações interpessoais. Estas são cruciais para conceituar instituições, atividades culturais e o eu. Considerou-se importante enfatizar o papel da pessoa sem incorrer em um solipsismo ou individualismo exacerbado, mostrando que o eu é construído na vida social e que esta constitui as atividades e habilidades dos sujeitos na sua vida emocional, motivacional e cognitiva. É importante salientar que alguns autores, como Goodenough, Bourdieu, Foucault e Habermas, sugerem que grupos e indivíduos apresentam resistências a práticas e valores culturais, globais, contrárias às suas identidades grupais e pessoais. É então necessário estudar a relação dialética entre valores globais, nacionais e regionais. Os valores culturais afetam a aquisição de conhecimentos e habilidades. As preferências e julgamentos estéticos, morais e acadêmicos são afetados por esses processos. Também as práticas de poder e exclusão, regras de expressão e consenso e tipos de comunicação dependem da sociedade, cultura em que os indivíduos foram criados. Por exemplo, indivíduos de determinados grupos sociais têm seus gostos musicais ligados à sua identidade cultural e resistem a mudanças. É importante considerar que, apesar de o indivíduo ser concebido como um produto da história e da cultura, é também um ser intencional e criativo, em constante transformação, e que, coletivamente, pode mudar o próprio processo cultural que o constitui. Esta perspectiva supõe a utilização de diferentes métodos de pesquisa ainda sobre os quais ainda não existe consenso. Por exemplo, até que ponto um relato verbal se relaciona com as práticas reais dos indivíduos? Como é possível traduzir conceitos sobre emoção em diferentes culturas? Será que as atividades culturais afetam somente a expressão ou o emocional, motivacional, ou constituem um processo básico? Estilo. Um dos maiores problemas ao pesquisar os temas acima apresentados está relacionado ao fato de que nas culturas não existem grupos totalmente homogêneos, ou seja, existem variações tanto individuais como subgrupos. Fica difícil, por exemplo, falar em cultura japonesa, já que esta não é homogênea e sofreu informações no decorrer da sua história. O fato de o indivíduo pertencer a um grupo interdependente não significa, necessariamente, que se sinta interdependente ou solidário em relação a outros grupos e à humanidade em geral.
Um tema importante para a psicologia social é como desenvolver a solidariedade em relação a outros grupos, superando um certo etnocentrismo e desenvolvendo um sentimento que não se restrinja ao próprio grupo, mas que englobe também a humanidade. Em países como o Brasil existem inúmeras variações culturais. Apesar disso, pode-se dizer que existem valores, preferências e maneiras de comunicação que são comuns e perpassam as diferenças culturais internas. Existem questões teóricas difíceis em relação a este tema. Leituras complementares recomendadas. Antropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura. Barcelona, número 156, maio, 1994,